vai ler do 23 até o 33. A gente está falando aqui de passagem muito interessante, que começou na semana passada, onde Jesus tem dado vários, Mateus 23, a partir do versículo 23. Onde Jesus tem dado inúmeras, não posso dizer de um termo mais simples, né? Jesus tem dado muitas broncas aí aos fariseus, dando a eles lições e princípios bíblicos para que eles entendam o que eles estão fazendo, né? Condenando geralmente, na maioria das vezes, a sua hipocrisia. E a gente vai ver aqui como esse texto ele conversa conosco nessa noite. Deixa eu aumentar aumentando o zoom aqui, porque eu estou percebendo que eu estou meio sério, eu estou sem meu óculos, né? Minha vista ela é ruim, cara. Nesse olho eu enxergo bem de longe, mas de perto não. Esse é o contrário. Então é confuso. Até para fazer o óculos ele tem que ser todo cruzado assim. Os irmãos olham aqui assim, ó, não consigo nem diferenciar o óculos. Muito triste de ficar velho. É muito triste, a idade chega para todos. Mateus 23, a partir do versículo 23, diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês não dizimam da oferta ao hortelã, do endro e do cominho, e desprezam preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas, sem mentir aquelas. Guias cegos, vocês comam o mosquito, mas envolvem o camelo. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o seu exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a podridão. Assim também vocês por fora parecem justos aos olhos dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas, enfeitam os túmulos dos justos, e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunhos contra si mesmos, de que são filhos dos que mataram os profetas. Portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Serpentes, raça de víboras, como esperam escapar da condenação do inferno? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, Senhor Pai, mais uma vez, Senhor, te damos graças por essa noite, te agradecemos porque estamos aqui reunidos em teu nome, pedimos a tua direção para que consigamos entender aquilo que a tua palavra tem a nos dizer essa noite, e mais do que isso, nós possamos aplicar o que a gente vai entender aqui na nossa vida prática. Nós não sejamos conhecedores apenas da tua palavra, mas que sejamos praticantes vivos dos teus princípios e dos teus preceitos. Mais uma vez, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse texto, acho que já ficou bem claro, porque Jesus falou isso inúmeras vezes. Ele está aqui criticando a hipocrisia dos fariseus. Mas você tem essa experiência, a gente tem falado disso várias vezes, mas se por algum motivo você esqueceu quem são os fariseus, quem são os escribas, basicamente eles eram os líderes religiosos da época. Eram os homens responsáveis por ler a lei de Deus, interpretar a lei de Deus e de alguma forma ensinar a lei de Deus para as pessoas. Eles eram mestres da lei. Deus diz, fariseus, escribas, ou seja, eram pessoas que tinham contato com a palavra de Deus muito profundo nesse sentido. Eles estavam em contato direto com a palavra de Deus. Mas parece que esse contato ele não trouxe essa transformação verdadeira que Jesus estava propondo. Que parece que Jesus vai indicar aqui, poxa, agora ficou grande aqui, então vou deixar aqui para ficar mais baixo. Tinha que fazer que nem o Silvio Santos, tinha que prender aqui assim, ó, e aí o som fica mais distante. Bom, a primeira coisa que a gente precisa observar aqui é olhando o próprio versículo 23 e 24, que diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezam preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Vocês são guias cegos, como o mosquito, mas engolem o camelo.
Essa primeira parte do texto parece indicar para a gente que os fariseus, eles estavam preocupados com questões muito minuciosas da lei, mas não estavam se atentando a outras questões que são mais importantes. Jesus disse: a justiça, a misericórdia, a fé. E essa expressão que Jesus utiliza aí, vocês comam um mosquito, mas engolem um camelo. Isso quer dizer, significa que eles estavam sendo criteriosos, eles estavam pulando algo da lei que era irrelevante e acabavam deixando passar outras coisas que eram muito maiores. No caso do cabelo, né? Se você comparar o cabelo com a mosca, é bem diferente, é muito maior do que. E o que ele está dizendo aqui é que os fariseus, eles faziam essas coisas. Muitas vezes eles se prendiam em dogmas, em doutrinas que não tinham embasamento bíblico. Eram fruto das suas próprias convicções, das suas próprias interpretações, e isso eles aplicavam como se fosse. Eles estavam esquecendo do básico: a misericórdia, a justiça, a fé, o pecado. E isso é algo que a gente olha para esses fariseus, a gente tem essa tendência de olhar para eles como se eles fossem sempre os vilões da história, mas na verdade é um comportamento quase que nosso, se a gente parar para pensar. Muitas vezes nós somos ensinados em nossas igrejas, não aqui, como eu vou dizer, muitas vezes nós somos ensinados em nossas igrejas a seguir alguns preceitos que muitas vezes não são preceitos bíblicos, e a gente acaba esquecendo de coisas básicas. Aqui eu nunca vi isso acontecer, mas por exemplo, existem igrejas que dizem: você não pode usar calça jeans. A Bíblia não diz nada disso. Ou algumas igrejas, a mulher precisa ter o cabelo longo. A Bíblia não diz explicitamente isso, como uma regra de fé e prática. E muitas vezes as igrejas e as pessoas acabam se prendendo nesses princípios que não são bíblicos e acabam esquecendo daquilo que a Bíblia de fato apresenta. O Deus, Jesus Cristo, que é ensinado aqui para nós na Bíblia, é um Deus que se revela de maneira pessoal conosco. Nós podemos conhecer os seus princípios apenas de ler a palavra de Deus e entender como ele se comunica conosco e aqui com os seus discípulos. Cada palavra de Jesus dita aqui tem o intuito de nos fazer conhecê-lo mais. E através desse texto a gente consegue conhecer esse aspecto da sua natureza. Jesus Cristo, ele não quer que a gente seja hipócrita. Ele não quer que a gente comece a seguir coisas ou inventar leis em cima daquilo que ele criou. Nós não precisamos criar isso. Nós não precisamos seguir regras que ele não nos impôs. O sistema de regras aqui dos judeus é uma loucura. A gente estudou nos últimos meses aí, Deuteronômio, Levítico, durante os estudos de quarta-feira, quarta e quinta, né? E vocês têm visto, a gente tem visto, o quanto as leis do Antigo Testamento elas são leis praticamente impossíveis de serem cumpridas. Não, porque tal dia o homem tem que fazer uma coisa, tem um monte de restrições. E os judeus, esses mestres da lei aqui, esses escribas e fariseus, ainda colocaram mais coisas acima do que já tinha sido colocado. Estavam inventando coisas que Deus não necessariamente decretou. Então Jesus está dizendo aqui que eles são guias cegos, porque por mais que eles conhecessem a lei de Deus, os seus ensinamentos direcionavam as pessoas para um caminho de afastamento de Deus, para um caminho onde elas seguiam coisas achando que podia agradar a Deus. Na verdade não. Novamente, vou citar os exemplos aqui. Algumas igrejas recomendam fortemente a questão do cabelo comprido em mulheres, por exemplo. Tem que ter o cabelo, não pode cortar. Isso vai agradar a Deus mais ou menos se você tiver um cabelo longo, se você tiver um cabelo curto? Não. Biblicamente não vai fazer nenhuma diferença. Deus não vai ficar medindo o cabelo de alguém para dizer se alguém é mais ou menos santo. Em relação a vestimentas também, claro, eu sei que a gente está numa região praiana, mas ninguém vai vir com um grupo de sul, eu sei, eu espero que não. Mas a gente sabe que existem restrições de vestimenta no que diz respeito, claro, você não estimular o pecado no seu humano, mas assim, a gente nunca disse aqui, por exemplo, mulheres não podem vir de saia, mulheres não podem vir de vestido, não podem vir de calça jeans. Isso não é uma regra bíblica, isso não é um critério para dizer se uma pessoa é temente a Deus ou não, porque a Bíblia não dá essa regra para a gente. E na época nem existia esse tipo de vestimento, né? Então a gente não pode dizer que há um pecado sem que Deus tenha dito. E era isso que esses fariseus faziam. Por isso Jesus vive chamando eles aqui de hipócritas, porque eles se atentavam a algumas questões da lei, que eram secundárias, e acabavam esquecendo aquilo que era mais importante. E a gente vai ver como Jesus se comunica com eles de mais maneiras, né? Vamos ler aqui do 25 até o 28, que diz assim:
Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de roubo e glutonaria. Fariseu cego, limpe primeiro o interior do copo, para que também o exterior fique limpo. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos, mortos e toda a podridão. Assim também vocês, por fora, parecem justos aos olhos dos homens, dos outros, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. Ou seja, a preocupação de Jesus aqui com os fariseus, a bronca que Jesus está dando aqui nos fariseus, era porque eles de forma externa, eles pareciam ser muito tementes a Deus, pareciam ser homens de Deus, mas na verdade não eram. E Jesus diz isso das maneiras mais fortes possíveis, né? O primeiro exemplo que Jesus usa aqui é um exemplo de um copo. Não adianta o copo ser limpinho por fora, lindo por fora, mas ele está todo sujo por dentro. É um copo que não vai cumprir a sua utilidade. A não ser que seja um copo decorativo, né? Que você deixa guardado, né? A empresa, quando me dá umas canecas assim, decorativas assim, caneca, eu nem tomo nada, deixa aqui guardado. Mas Jesus aqui não está se referindo a esse tipo de copo, está se referindo a copos que são utilizados. Um copo sujo por dentro não tem a menor utilidade, assim como esses fariseus. Por mais que estivessem por fora bonitos, o que importa é o que está acontecendo por dentro. E o que Jesus dá de recomendação a eles é: limpa primeiro a parte interna, porque naturalmente o que é externo fica bonito também. Tem um filme, né? Olha só, eu fui falando de filme, esse filme talvez não seja tão bom, mas acho que vocês já ouviram falar. Tem aquele filme, O Amor é Cego, já viu esse? Série clássica, Sessão da Tarde Pura, né? E nesse filme, o conceito do filme é bem simples, é uma mensagem de que a beleza não importa, o que importa é o interior. É claro que o diretor do filme faz isso de um jeito muito sem noção, né? É engraçado, mas a ideia é mostrar que, fala que a gente está falando do ponto de vista não cristão, né? Mas é um princípio que a gente consegue alinhar ele com o que a Bíblia apresenta, porque a gente é ensinado que o que conta na vida do cristão é o seu interior. Uma vez que esse interior se torna bonito, naturalmente você vai agir de maneira melhor. Quando eu falo bonito quando você de fato é uma questão preocupada em estar próximo de Deus, quando você vive uma vida de santificação verdadeira, naturalmente as suas obras se tornarão, os seus frutos vão se tornar mais agradáveis aos olhos do Senhor. É que nem no filme, né? No filme aparece um mágico lá que conversa com o protagonista e fala: olha, a partir de agora você vai enxergar todas as mulheres, todas as pessoas, né? Tem os homens também melhor, né? Você vai olhar para todas as pessoas do jeito que elas são por dentro. Então ele vê todo mundo invertido, todo mundo que aos olhos das pessoas é feio, para ele se torna bonito, porque ele está vendo o interior. E da mesma forma, o que o texto aqui nos mostra, e que Jesus quer fazer a gente pensar, é que não adianta você aparentar ser cristão, ou você parecer ser uma pessoa de fé, se na verdade você no seu interior não é nada disso. Isso não faz sentido. Você não é chamado para parecer um crente, você é chamado para ser um cristão. Você não precisa. Tem outro filme também, olha só, vou falar bastante, mas aqui. Tem outro filme também, o Robin Hood, já viu esse Robin Hood mais novo aí, de 2010. Tem uma cena desse filme que o Robin Hood e os seus amigos lá, eles encontram vários corpos ali de cavaleiros mortos, depois de uma emboscada, né? E eles estão na França, eles têm que ir para a Inglaterra. Só que como é que eles vão para a Inglaterra se eles são soldados simples? Eles são soldados simples, não tem aquelas armaduras bonitas e tal. Aí o Robin Hood fala: olha, o que diferencia um soldado comum de um grande cavaleiro? A armadura. Tem um monte de armadura aqui, vamos pegar a armadura desses caras aqui, vamos vestir porque vão achar que a gente é cavaleiro, aí a gente vai conseguir sair. Eles vão pensar que nós somos importantes, porque a gente está trajado. A diferença é que nós cristãos não podemos ser assim. Apenas parecer cristão, apenas parecer estar limpo, ser imponente, grande cavaleiro, isso não faz a menor diferença. Porque nós servimos ao Deus que conhece o nosso interior. Então, se você se preocupar em parecer ser algo que você não é, pode parecer muito bacana para as pessoas. Você consegue enganar bastante gente por muito tempo, mas Deus você nunca vai conseguir enganar. E é isso que Jesus Cristo fala para essas pessoas. É para isso que ele está dizendo. Não fique se preocupando em parecer algo externamente. Seja de verdade. Não seja de mentira. E ele vai dar mais outro exemplo além do copo. Ele vai dizer aqui, no versículo 27, ai de vocês, escribas, fariseus hipócritas, porque
porque vocês são semelhantes aos sepulcros pintados de branco. Na antiga tradição, né, a gente já sabe que são sepulcros caiados. Mas aqui, essa tradução aqui ficou mais interessante, mais fácil para a gente entender. Né? Sepulcros pintados de branco, que por fora se mostram belos, mas internamente estão cheios de ossos de mortos e de toda a podridão. O sepulcro caiado nada mais é que isso mesmo. Era o sepulcro com cal em volta, todo branco. Eram sepulcros lindos, né? Não vou dizer que estava à vontade de morrer, porque não, né? Mas eram sepulcros bonitos. O morto realmente descansava em paz. Era lindo aquele sepulcro. Mas, mesmo sendo bonito por fora, por dentro, o que tinha lá dentro? Um corpo em decomposição. Não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência horrível de ver, né? Eu tive aqui na exumação da minha bisavó. Poxa, é muito triste, né? Você tem a memória daquela pessoa ali conversando, mas a minha bisavó não muito, né? Mais perigosinho e fazer fofoca, né? É o que velho geralmente faz. Mas a minha bisavó, a gente lembra disso, né? E de repente passou um tempo, ela faleceu, a gente foi lá fazer a exumação e tinha os ossos ali, aquela coisa, e a gente fica, puxa. Aí eu lembro, não, essa não é, essa não é, essa é o corpo, ela está Deus, né? Mas é uma coisa feita, é horrível. O corpo que antes era um ser vivo e que agora está se vendo em posição, o cheiro muito ruim, né? No caso da minha avó, ela tinha como se fosse uma verruga assim, né? Uma marca de expressão, ainda estava assim, então assim, uma visão muito chocante, né? Eu tinha uns 10, 12 anos quando vi isso. Minha mãe não tinha cabeça dele. Se estiver vendo, desculpa, mas não tinha o que estava fazendo lá. Mas isso faz a gente lembrar, sempre quando eu paro essa passagem, eu lembro dessa cena da minha bisavó lá, né? A gente fez isso assim, que o sepulcro, por mais que ele seja bonito, né? E minha avó também ela está sepultada num sepulcro bonitão lá, né? Eu sou Lucas Roupa, né? Então, lá no Guarujá, se você for no cemitério lá tem tipo aqueles grandão assim, ó, família, roupas, todo mundo lá. Provavelmente eu vou falar também, provavelmente. Só que eu olho assim, pô, eu até falei, esse é como se fosse aquele sepulcro caiado lá no texto de Mateus, porque ele é bonito. Você olha assim, poxa, eu vou descansar em paz aqui. Aqui eu vou, realmente vai ser um lugar de descanso, mas o corpo vai estar em outra posição, fedendo, podre. E da mesma forma é isso que Jesus diz desses fariseus. Eles são que nem esses sepulcros, eles são bonitos. Você olha, nossa, que bonito, estético, né? Alinhado, perfeito ao corpo, poxa, que bacana, mas lá dentro existe algo muito ruim acontecendo, algo feio, algo que não é compatível com aquilo que ele é mostrado fora. É um contraste muito grande de beleza e feiura. E é isso que acontece com os fariseus aqui, e é isso que muitas vezes pode estar acontecendo conosco hoje. Às vezes nós podemos estar sendo esse sepulcro caiado. Talvez você esteja aqui hoje e você pode estar sendo assim. Fala, gente, você está assim. Eu também, de repente, peço a Deus, olha de Deus, como é que nós estamos? Por isso que a gente precisa buscar sempre a santificação. Porque muitas vezes nós somos essas pessoas que aparentamos estar bem com Deus, temos uma pose, de repente, a gente fala de uma forma que parece crente, mas por dentro existe um corpo de decomposição. Por dentro existe uma ferida muito grave dentro de nós. Algo que somente Deus pode nos ajudar a limpar. Essas palavras de Jesus, elas são muito duras, elas têm o intuito de causar mesmo um choque nesses fariseus. Porque esses homens aqui, eles não apenas estavam, como a gente está no capítulo 23 já de Mateus, mas se a gente vê desde que Jesus começou o seu ministério, os fariseus sempre tentam ser essa pedra no caminho de Jesus. Nossa, veio um refluxo, tá? Só porque eu falei que ele podia ser da família. Não é agora, calma. Poxa, meu Deus. Eu estou honrado, porque acho que eu não devia ter falado isso, a gente tem que tomar cuidado com a gente lá. Olhem para mim, eu estou com um refluxo muito forte. Aconteceu isso várias vezes essas semanas, eu não estou falando, não. Bom, esses fariseus, eles eram essas pessoas que sempre tentavam se confrontar com Jesus no campo das ideias, sempre tentando colocar Jesus numa saia justa. E aquilo que parece é que Jesus já cansou de ficar ouvindo e só respondendo de maneira filosófica ou dizendo coisas para eles refletirem.
Jesus está fazendo aqui agora parece que é uma postura até mais dada. Entendam esse termo direito, tá? Jesus estava tomando uma postura até um pouco mais agressiva nesse sentido, chamando eles de raça de víboras no final, dizendo que eles são como sepulcros caiados, dizendo que eles são como guias cegos, direcionando pessoas no caminho da perdição. Então a gente percebe em Jesus aqui já um pouco de saco cheio mesmo, de ficar, sabe, ouvindo essas coisas, e agora ele está se manifestando de maneira mais enfática em relação ao que está acontecendo aqui. Não à toa, a gente já está chegando nos capítulos finais de Mateus. Então, naturalmente, essa conversa, essas acusações que Jesus faz contra os fariseus, isso vai ser usado contra ele na sua condenação. É importante ver como existe essa evolução de conversa aqui de Jesus com os fariseus. Vamos continuar aqui do 29 até o 31, que diz assim: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês edificam os sepulcros dos profetas e enfeitam os túmulos dos justos, e dizem: se nós tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido cúmplices quando mataram os profetas. Assim vocês dão testemunho contra si mesmos, que são filhos dos que mataram os profetas. O que isso quer dizer? Como assim? Os fariseus nesse período, por eles serem os mestres da lei, terem contado os escritos do Antigo Testamento, a gente tem essa divisãozinha do Antigo Testamento em Pentateuco, históricos, proféticos, poéticos, profetas maiores, profetas menores, enfim, a gente divide de vários jeitos. Mas o judeu dividia só de 3 formas: era a Torá, que é o nosso Pentateuco, isso é igual, os livros, os proféticos, que eram os livros que a gente também considera como proféticos, e os escritos, que eram todos os outros livros, que tinham a relação mostravam a história de Israel, mostravam como a poesia judaica funcionava, que é Salmos, Provérbios e tal. Então, basicamente são os mesmos livros que a gente tem. Então, todos os livros do Antigo Testamento, os mestres da lei, eles tinham essa preocupação de estudá-los e conhecê-los, e eles colocavam os profetas em pedestais. Poxa, Elias, Jeremias, Isaías, eram homens de Deus, eram homens fortes. E você lembra o que aconteceu com esses profetas? O ministério de Elias foi um ministério fácil? Não, não foi. Ele foi perseguido por judeus legalistas que também tinham ideias erradas a respeito dos escritos, por seguidores de Baal também, a gente vê isso na história de Elias, de Eliseu também. Não foi fácil. A história de Jeremias, por exemplo, foi uma história fácil? Foi um ministério tranquilo de Jeremias? Não. Aos olhos humanos, se você parar para ver humanamente, claro, o ministério de Jeremias foi o ministério mais fracassado de todos. Só que ele já sabia que seria fracassado, porque quando ele foi chamado para ser profeta, Deus falou para ele: você vai pregar e ninguém vai ouvir. Jeremias apanhou, Jeremias foi exposto nu nas praças, ele teve que ser exilado de Jerusalém várias vezes, fugiu para o Egito, foi um ministério duro. Só que esses fariseus aqui do tempo de Jesus, o que eles estão dizendo? Se a gente vivesse naquele tempo dos profetas, a gente não teria feito isso com eles. Ou os profetas não morreriam pelas nossas mãos. E o que Jesus está dizendo é que não. Porque da mesma forma que vocês, os antigos antepassados, rejeitaram os profetas, agora eles também estão rejeitando Jesus Cristo. Eles estão sendo exatamente aquelas pessoas que eles condenaram. Eles falam mal daqueles que perseguiam Jeremias, que perseguiam Elias, que atrapalharam todos os ministérios dos profetas, mas eles estão fazendo a mesma coisa. E novamente, a ênfase que Jesus dá aqui é em relação à hipocrisia, que não é algo dos tempos dos profetas, apenas, não é algo dos tempos de Jesus, é algo que ainda existe até hoje. E é um mal que eles estão precisando bater. É uma dificuldade muito grande. Mas a gente vai falar mais disso quando a gente caminhar no final. E aí, a gente chega nos últimos versículos aqui, no versículo 32, que diz o seguinte: portanto, tratem de terminar aquilo que os pais de vocês começaram. Ou seja, esse texto, ele mostra essa seriedade que a hipocrisia está sendo lidada. A gente está percebendo aqui como Jesus trabalhou essa questão no seu ministério, mostrando para esses homens aqui que eles aparentemente são muito homens de Deus, são pessoas limpas, puras, mas também eles são falhos. Eu vou
dizer algumas coisas aqui que talvez possam ou mais ao lado. Por exemplo, eu estou aqui com uma camisa polo, por exemplo. Não estou usando roupa social, estou usando tênis que não é sapato social. Para algumas pessoas, o simples fato de eu estar pregando e não estar trajado como um pastor das antigas, né? Gravata, né? Aquela coisa toda, algumas pessoas já não considerariam o que eu teria a dizer. Porque é da nossa natureza. A gente é muito preocupado com a aparência das coisas, com a estética das coisas. E a gente acaba se perdendo e não entender o conteúdo das coisas. Você vê por aí, por exemplo, a gente, com todo o respeito do mundo, mas a gente sabe que as igrejas neopentecostais elas têm uma posição doutrinária muito divergente da nossa, talvez divergente até da própria palavra de Deus, mas a gente vê que eles têm muitas preocupações, eles também acabam criando regrinhas muito, porque você tem que fazer assim, você tem que orar sempre de joelho, você não pode orar não sei o quê, você tem que comer assim, você tem que vestir assim. Um monte de restrições que a palavra de Deus não estabelece. O que eu quero dizer com isso tudo, tem esse texto, ele não é uma história que está aqui na Bíblia, como se fosse aquelas historinhas que a gente lê, conta das crianças, né? É uma historinha que tem uma moral da história. Na verdade, é uma história que traz para a gente questões que a gente precisa lidar com elas hoje. A gente precisa lidar com isso hoje, não só com a hipocrisia dos nossos irmãos, mas o texto fala essencialmente da hipocrisia que cresce nos nossos corações, daquilo que a gente precisa trabalhar, da nossa forma de enxergar a nossa própria vida. A hipocrisia, ela é uma forma, ela é uma falsa ilusão de que você tem o controle da sua reputação. Você acha que porque você se veste bem, ou porque você aparenta ser alguma coisa, isso é positivo, isso vai fazer as pessoas te respeitarem. E o que eu te digo é, não se preocupe com isso. Não busque a aprovação dos homens. Não busque parecer ser santo, parecer ser bondoso, para que os homens apenas digam. Seja lá o que você for, seja de verdade. Busque ser alguém que de fato se parece com Cristo. Não só de aparência, mas na essência mesmo. Trata a sua vida como se ela fosse esse copo que Jesus está falando aqui. É um copo que precisa estar bonito por fora e por dentro. Mas se por fora não conseguir deixar limpo, pelo menos por dentro tem que estar. E pelo menos por dentro dá para você tomar alguma coisa, né? Por fora dá para desviar, sempre. Mas se tiver alguma sujeira dentro, não dá para tomar. Olhe para si mesmo, olhe para a sua vida, olhe para a sua comunhão, o seu relacionamento com Deus, como se fosse esse copo. Que você precisa manter limpo por dentro. Uma vez que está limpo por dentro, fácil de para fora. Eu vou trazer um exemplo aqui, porque quando eu estava pensando nessa passagem, não sei como vocês sabem, mas assim, eu casei tem pouco tempo e talvez a maior descoberta que eu fiz quando eu casei foi que a louça nunca acaba. Nunca acaba. É inacreditável, ainda mais com duas crianças agora, nossa, não acaba. Eu olho para a multiplicação dos pães e eu olhando a louça lá de casa, eu entendo, porque até agora se multiplica a louça em casa. Não para de crescer. Você tira um prato e sai dois lá. Enfim, né? E aí quando eu trabalhei nessa passagem, coincidentemente, depois que eu parei para pensar nesse versículo, eu fui lavar a louça, né? Esse foi o acordo do contrato de casamento, né? Essa era a minha responsabilidade. Né? Se eu soubesse, eu tinha. Agora não dá mais para corrigir essa cláusula, né? E aí eu estava vendo que realmente, né, alguns copos, a minha mão é grande assim, ela estava limpando assim, e por dentro realmente parece mais difícil, né? Você tem que botar a mão sujeira, você tem que, né, alguns copinhos lá em casa, você tem que comprar aqueles copos que é cheio de curvinha assim, aí para colocar a mão, tem que fazer assim, e aí é difícil limpar. E aí na hora eu lembrei dessa passagem, eu estava estudando, né? Então eu pensei, poxa, é verdade, às vezes limpando um copo por dentro, é difícil, é mais difícil do que limpar por fora. Eu falo assim, dá uma limpada assim, pô, nem tem um negócio, por dentro tem um negócio. Né? E da mesma forma, parece que Jesus usa esse exemplo justamente para a gente refletir isso. Né? Que trate quem você é por dentro. Limpa quem você é do lado de dentro para fora. Então, para a gente pensar um pouco a respeito desse texto, né? Vamos passar algumas lições aqui que a gente pode lidar aqui, né? Primeiro, a gente aprende bastante, né? Cuidado com a hipocrisia. Ou seja, nós não devemos nos apresentar como justos e piedosos se não estivermos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Isso a gente já falou bastante aqui, mas é bom pontuar. Não queira parecer mais justo do que você é. Fica feio. As pessoas sabem. Hoje em dia não tem mais bobinho. O mundo não tem mais pessoas bonitas. Quando você está
fingindo ser algo que você não é, as pessoas sabem. E mesmo que você seja um espertão e consiga enganar as pessoas, Deus sabe muito das contas, então não vale a pena você ser hipócrita nesse sentido. Outra questão, busque a justiça. Como assim buscar a justiça? A gente viu nas outras passagens, né? O que é a justiça do reino de Deus? Buscar a sua justiça é buscar os seus mandamentos, entender quem Deus é. Como é que a gente faz isso? Através da leitura bíblica, através da oração, através da comunhão entre os irmãos. Ou seja, como é que você abandona uma vida de hipocrisia? Quando você passa a conhecer a verdade. Qual é a verdade? Aquilo que está na Bíblia. Só que você sozinho você não vai conseguir agradar a Deus lá no seu quarto, sendo cristão isolado do mundo. Você precisa fazer parte de uma comunidade. E o corpo de Cristo, que a igreja é, ou deveria ser, o lugar onde as pessoas se sintam à vontade de expor as suas frustrações, de expor as suas hipocrisias, para que sejam trabalhadas, para que sejam tratadas dentro da comunidade e todos possam então ser cada vez mais honestos consigo mesmos, uns com os outros e principalmente com Deus. Porque eu te disse, porque às vezes a gente ainda acha que consegue enganar a Deus, a gente acha que Deus não está vendo as coisas, a gente esquece disso, a gente não pode esquecer. Então quando a gente fala de buscar justiça, é de fato tentar fazer essa busca pelo conhecimento de Deus e fazer parte de uma comunidade, fazer parte de um corpo que está preocupado em fazer você crescer. A gente falou isso no culto de quarta-feira, quinta-feira, na verdade. De quinta-feira estava lotado. Essa quinta explodiu. Né? Mas a gente pensou bastante em algumas coisas aqui, né? E um dos aspectos que eu comentei com o pessoal que estava aqui é que a gente, muitas vezes eu me pego preocupado em relação à igreja, no sentido de, poxa, a nossa igreja é muito pequenininha, não vem muita gente, a gente não parece não crescer muito, né? Numericamente falando, né? Mas, por outro lado, eu cheguei aqui tem 2 anos, né? Não é tanto tempo assim, mas já foi suficiente para eu ver que todos aqui, todos vocês, eu digo, de coração, tá? Todos vocês parecem que estão um pouquinho mais cristãos do que há um tempo atrás. Imagina que o pastor Vinícius perceba isso ainda mais do que eu, porque ele está mais tempo, então ele já deve ter visto mais ainda dessa evolução de vocês. Talvez quando ele chegou aqui há 8 anos, né? 8 anos atrás, vocês eram de um jeito e agora vocês são cristãos mais maduros, mais preparados. Então, esse tipo de crescimento é interessante. É claro que a gente adoraria ver a nossa igreja cheia, claro, mas mais importante do que estar cheio numericamente é estar cheio do Espírito Santo de Deus. É fazer com que as pessoas, de fato, conheçam o que elas estão fazendo aqui. Saibam o que é ser um cristão de verdade. Quais são os mandamentos de Deus? Quais são os seus princípios para a nossa vida? O que agrada ou não agrada a Deus? Isso é muito mais importante. E eu percebo que os irmãos aqui têm crescido muito nesse sentido. Talvez por isso, a minha percepção, a igreja cresceu. Não cresceu em número, mas cresceu no conhecimento do Senhor. E acho que isso é mais importante. Né? E é esse o caminho que a gente trabalha aqui, nessa questão da busca pela justiça. Quando a gente busca conhecer mais a Deus e entender como Deus se manifesta a nós, como os seus princípios se aplicam a nós, e fazendo isso, a gente se livra de uma vida de hipocrisia, a gente passa a ser cristãos de verdade. Né? Outra coisa é que não negligencie as coisas pequenas. O que isso quer dizer? Jesus Cristo está criticando os fariseus aqui justamente porque eles estavam preocupados com coisas que não tinham nenhum sentido da lei e estavam discutindo a respeito de coisas bobas, proibindo, e estavam se esquecendo daquilo que é mais importante. E muitas vezes nós fazemos isso. Nós acabamos nos envolvendo em discussões teológicas, discussões filosóficas a respeito de assuntos que muitas vezes não trazem um fundamento prático para a vida da igreja. Eu não estou falando de nós aqui especificamente, eu estou falando dos cristãos como um todo. Às vezes a gente se preocupa em debates que não são práticos para a nossa igreja. E a gente acaba se esquecendo do básico. Qual é o básico? Oração diária. Você não vê pessoas muitas vezes dizendo sobre isso, né? O que mais é básico? A oração diária, a leitura da Bíblia, a busca pela santidade. São coisas que a gente, são básicas, são coisas pequenas, porque é relativamente simples de fazer. Você consegue fazer isso todos os dias, mas às vezes a gente negligencia isso porque a gente está preocupado com as outras coisas. Outras coisas que não tem muito a ver com o que de fato Deus espera de nós. Então, não negligencie essas pequenas coisas. Não ache que não, eu orei 5 minutinhos, poxa, acho que eu nem vou orar hoje, porque eu vou orar, vou ter só 1 minutinho para orar, Deus não vai gostar, deixa para amanhã. Dedique esse tempo a Deus, seja que ele quanto for. Não tenho tempo de ler a Bíblia, não consigo ler 2 capítulos por dia. Leia um versículo por dia. Não
não deixe de ter esse contato com Deus. Não deixe. Não pense que essa coisa é pequenininha demais e Deus não vai se importar. Deus quer isso de você. De nós todos, na verdade. Deus exige isso de nós. Esse contato. E a próxima questão é: fuja do legalismo. Legalismo é aquilo que a gente comentou antes, lá no começo que a gente falou. É essa postura que os fariseus estavam tendo. Legalismo vem da palavra legal mesmo, né? Em relação à lei. A pessoa legalista é uma pessoa muito preocupada com regrinhas, muito preocupada com princípios escritos, né? Pensando de jeito assim, assado, né? Por exemplo, o que seria uma igreja legalista? É a igreja que a gente comentou, que é preocupada com vestimentas, com estética, não pode passar batom, não pode passar maquiagem. É uma igreja legalista, porque ela está criando leis que não existem. Ela está se prendendo a leis que não se aplicam a nós. Da mesma forma, a gente pode ser legalista muitas vezes quando a gente diz, por exemplo, só há salvação na igreja batista. Fora da igreja batista, não existe salvação. É um legalismo também. Porque Jesus não diria isso. Não quer dizer que quem é presbiteriano, por exemplo, não vai para o céu. Ou até mesmo na Assembleia de Deus não tem filhos de Deus lá. Com certeza tem. É legalismo dizer isso. E às vezes a gente pode acabar sendo legalista. E o texto aqui diz para a gente negligenciar isso. Nós não podemos ser legalistas. Não podemos dizer que algo é pecado sem que Deus diga que é. A gente só pode dizer aquilo que Deus diz. Mais ou menos o que Deus diz, a gente não pode falar. Temos que falar aquilo que Ele diz de fato, não o que a gente quer que Ele fale, ou o que a gente gostaria que Ele falasse, né? Não funciona desse tipo. E por último, a última aplicação que eu queria fazer a gente pensar é: busque a verdadeira transformação. Ou seja, não se contente no seu estado atual de cristianismo. Você não é um cristão perfeito. Eu não sou, ninguém é. Nós estamos sempre em transformação. O que isso quer dizer? Nós não podemos olhar para o nosso conhecimento bíblico, não podemos olhar para a nossa vida de oração, de devocionais, ou até de participação nos eventos da igreja e olhar: poxa, eu estou bem com Deus. Deus está certamente se agradando de mim. Não olhe para si mesmo dessa forma. Olhe sempre para você como alguém que está sempre devendo para Deus. Eu tenho que fazer mais, eu preciso servir mais. Não necessariamente servir na igreja, mas eu preciso. Se eu oro 5 minutos por dia, eu vou fazer 10 minutos por dia. Se só consigo ler um versículo por dia, eu vou ler um capítulo inteiro por dia. Não se contente com a sua situação. Não ache que você já está suficientemente bom aos olhos de Deus. Busque mais. Porque é isso que vai fazer você se transformar de fato. O que acontecia com esses fariseus aqui era que eles se sentiam já conhecedores de tudo. Eles já sabiam a lei toda, eles eram mestres da lei. Eles já sabiam recitar a Torá inteira. Né? De Gênesis até Deuteronômio, eles sabiam recitar tudo. Eles conheciam a lei. Na teoria. Se sentiam satisfeitos. Eu não tenho mais nada para aprender, eu já sei. E esqueceram daquele texto, né? A palavra de Deus se renova sempre. Nunca vai ser a mesma coisa. Alguns versículos a gente pode ler várias vezes diferente, cada vez ele vai se aplicar de forma diferente à nossa vida. Então nunca pense que você já sabe o suficientemente a respeito de Deus. Nunca pense que você conhece Deus bastante. Você não conhece. E tenha certeza que você não está agradando Ele da maneira que Ele merece. Você sempre tem que buscar mais. Busque cada vez mais estar próximo de Deus, porque isso vai fazer você se transformar e deixar de ser igual. Amém? Vamos orar para a gente fechar nosso tempo de culto. Senhor Deus, amado Pai, te damos graças, Senhor, por essa noite. Te damos graças porque o Senhor está conosco, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos dado força, vigor para estarmos aqui ouvindo a Tua palavra, louvando a Teu nome, glorificando o Senhor por aquilo que o Senhor já fez por nós. Entendemos que o momento de culto é um momento de gratidão, de que o Senhor não nos deve nada. Pelo contrário, nós aqui agora devemos os nossos louvores, a nossa adoração ao Senhor. Faça isso conosco, Pai. Nos ajude a lembrar das passagens aqui que nós pensamos, que nós não sejamos hipócritas, que nós não sejamos pessoas somente preocupadas em parecer sermos os seus filhos, mas que na verdade nós sejamos filhos que agradam ao Senhor. Nos ajude, nos diz nesse momento agora o Senhor nos dê segurança para nossos lares, nos dê uma semana centrada na Tua palavra, que nós sempre venhamos a lembrar do que o Senhor fala conosco, lembrar de consultar a Tua palavra sempre que estivermos em dúvida, sempre que estivermos aflitos, sempre que estivermos felizes, em todos os momentos,